pediu o Eudes para projetar um texto que eu escolhi para a gente começar o programa. Antes de falar do chakra cardíaco, eu quero mostrar esse texto para vocês. Há um autor chileno que eu gosto muito, chamado Dario Salas. Ele usa um pseudônimo quando escreve em inglês, que é John Baines. E ele tem várias obras publicadas em espanhol, obras que saíram no Chile, por incrível que pareça, na Venezuela, mas lá no início da década de 90, quando a Venezuela ainda não tinha entrado na crise, que infelizmente está até hoje, né, que a população venezuelana aí passando um sufoco enorme, e ele abordava esses temas baseados no hermetismo. Livros deles que saíram na Espanha, também aqui no Brasil, não me lembro de alguma obra dele em português. Pode ser até que tenha saído, mas eu não tenho esse conhecimento, porque eu fui importando os livros dele. Eu tenho edições dos livros deles, da Venezuela, do Chile, e uma obra dele em inglês publicada em New York. O John Baines sempre seguiu a cartilha hermética clássica, os ensinamentos oriundos do Velho Egito, da Velha Grécia e do ocultismo europeu, que vem permeando aí ao longo dos séculos, nos bastidores da sociedade ocidental, os valores conscienciais daquilo que ficou conhecido como hermetismo ou ocultismo. Então eu tirei um trecho dele, que é um alerta muito importante para vocês que estão estudando a parte espiritual, provavelmente para alguns de vocês que já abordam a temática espiritual com respeito, profundidade e responsabilidade. Esse texto só vem a confirmar o que vocês já têm no coração. Mas pode ser um alerta para outros que estão começando, principalmente pela internet, sem ter alguém próximo para ajudar a abrir esse estudo de forma séria. A internet tem de tudo, então tem coisas incríveis e outras coisas confusas, né, Eudes? É uma salada, você tem que ter discernimento para aprofundar. Os que já estão bem calçados com discernimento nessa temática transitam tranquilamente porque tem o discernimento para filtrar, mas os que estão iniciando muitas vezes perdem tempo aqui e ali com temas desnecessários ou abordagens que às vezes não somam no estudo espiritual da pessoa. Então esse texto aqui serve de alerta para todos nós, e sempre que eu postar qualquer coisa aqui como um alerta, nunca é só para vocês, é também para mim, é para o Eudes que está aqui, para qualquer ser humano que esteja com bom senso, sabendo que não sabe tudo, só o Eterno sabe tudo. Então, todo alerta aqui serve para todos nós, eu mesmo incluído nisso. Então, deixe-me disponibilizar para vocês. Eu tirei de um livro dele, que se chama Desarrollo, né, Desenvolvimento Espiritual. Eu peguei do espanhol, fiz a tradução para o português. Pode jogar lá, Eudes. Chama-se Os Mestres e o Discernimento Espiritual. John Baines é o pseudônimo do hermetista Dario Salas, chileno. Então, vamos lá, Eudes, por favor. Volta um instantinho. Isso, tá? Não tem como você ampliar um pouquinho não, né, Eudes, sem ultrapassar o limite da tela? Isso, para eles verem melhor, tá? Vamos lá. Perder um pouquinho dali. Então tá, eu vou... Há uma barreira... Vamos lá. Há uma barreira muito forte que costuma afastar os levianos do estudo hermético, a ausência do atrativo exótico, que constitui um anseio seguro para pessoas ingênuas, que buscam a imagem chamativa em detrimento da verdade intelectualmente discernida. Eudes, olha a primeira pancada que ele já dá no início, de que há uma barreira forte dentro da espiritualidade, que é claro, ele está usando o hermetismo, que é a referência dele, de que as pessoas vão por um atrativo exótico de alguma coisa e não pelo discernimento exercido. Deixa-me dar um exemplo. Uma vez eu fiz um teste com um grupo de alunos, Eudes, e eu fiz o seguinte, eu peguei uma foto de um mendigo que estava dentro de um chafariz na Índia, tomando banho. A Índia é um país muito quente. Ele entrou num chafariz público e estava tomando um banho. Sim. E ele estava lá com aquela tanga que os iogues usam, né? Barbudão, aquela barba vetusta dele, um morador de rua lá, tomando um banho e se refrescando. Peguei essa foto, levei para o grupo e deixei ela aberta na tela. E aí virei para a turma e falei assim, quem é que vocês acham que está nessa foto? Aí um falava assim, é um guru indiano. O outro falava assim, é um mestre lá do Himalaia. E aí eu falei, nada disso, é só um mendigo, vocês acabaram de errar pela aparência.
Então as pessoas vão pelo exótico. Eu disse, se chegar alguém mal intencionado, botar um turbante, uma roupa cheia de símbolos e falar uma linguagem diferente, as pessoas já se abrem como se fosse uma autoridade naquilo, sem sequer perceber que estão sendo enganadas. Então o discernimento, muitas vezes ele não aparece quando a pessoa está influenciada pela aparência exótica das coisas externas e não consegue olhar a profundidade do caráter interno. Eu disse, qual é o conselho que você vai dar para sua filha, né? Qual é o nome da menina? Eloá. Qual o conselho que você vai dar para Eloá que todo pai e mãe dá para os seus filhos? Não confie nas aparências, saiba discernir as coisas para não cair em furada. Não é um conselho que você daria para sua filha? Com certeza. O John Bynes está começando ali, dando um conselho, não vá pela aparência, use o discernimento, filtra, vê se aquilo tem parâmetros de bom senso e evolução. Vamos lá, pode passar. Deste modo, prestam toda a sua atenção aos supostos mestres que usam vestimentas insólitas e de cores chamativas ou que usam turbantes e estranhas gemas. Pode ir. O sujeito de aparência comum passará seguramente inadvertido, ainda que seja um grande e genuíno mestre. Eudes, alguém chega de calça jeans, uma camisa normal, conversando normal com você, você nunca vai achar que essa pessoa tem um conteúdo, porque ela é normal demais. Mas aparece um outro sem conteúdo, mas vestido de forma exótica, com uma pedra brilhante no turbante, você já acha que é um mestre. Então, o alerta dele é importante mais para os mais novos que estão entrando agora na internet e vendo um mundo de coisas, usar o discernimento. Pode ir. O problema reside em que pessoas que têm tido algum tipo de contato com o esotérico difundem a crença de que os mestres são seres etéreos, que vivem isolados da matéria e que não necessitam talvez comer, defecar e nem respirar. As pessoas acham que um espírito avançado, que encaixa aqui na Terra como mestre, que o sujeito veio para violar as leis da natureza. Se ele vem com um corpo físico, Eudes, ele está submetido à ação da gravidade, existe fome, existe sede, ele vai ao banheiro. O que denota que ele é um mestre é o nível de consciência. Mas está dentro do planeta encarnado como a gente, porque tem que estar próximo, igualzinho, para poder ajudar. Num lugar onde todo mundo é cego e você enxerga, e você desce e fica dando lição para os outros, é uma covardia, porque você enxerga e os outros não. Se você quiser mostrar que é possível transcender, você vai nascer cego igual todo mundo e dar o exemplo. Então, um mestre pode até viver isolado num lugar oculto, como ao longo da história sabemos isso. Mas, muitas vezes, pode ter alguém encarnado na sociedade normal, passando informações sadias de forma normal e ninguém nota o que a pessoa está fazendo. E existem muitos fazendo isso. Só que não tem o apelo exótico. Trabalha com discernimento, chamando a pessoa para o despertar e não para fantasia mística.